Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. E hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo da semana passada, que foi sobre razão e proporção. Nessa aula de hoje, veremos grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e regra de 3 simples. Aqui, nós iremos nos limitar apenas à regra de 3 simples, porque existe também a regra de 3 composta. Mas esse assunto vocês irão ver apenas no ano que vem. Beleza? Então vamos dar início aqui a este conteúdo e espero que vocês desfrutem o máximo aí dessa aula. Então, caderno e caneta à mãos, vamos adiante. Grandezas diretamente proporcionais. Nas aulas anteriores, aprendemos que uma quádrupla de números não nulos, x, y, ab, formam uma proporção quando é válida a seguinte igualdade. Como é que a gente lê isso daqui, pessoal? Ó, x está para y, né? Ó, x está para y, assim como a está para b. Nós vimos que isso é uma proporção. Lembrando que proporção é uma igualdade de razões. Agora mostremos como o conceito de proporcionalidade pode ser estendido para sequências de números. Como é que é isso? Então vamos à definição 1. Sejam x1, x2, x3, xn e a1, a2, a3, an, duas sequências de números não nulos. Diremos que as sequências são diretamente proporcionais se existe o número k, tá ok. Então, ó, duas sequências de números são diretamente proporcionais se isso daqui for verdade. Ou seja, x1 sobre a1 for igual a x2 sobre a2, que for igual a x3 sobre a3, e assim por diante até xn sobre an. Tudo isso igual a uma certa constante k. Nesse caso, né, nós chamamos o k de constante de proporcionalidade. Talvez com essa definição não tenha ficado tão claro a ideia que eu estou querendo passar. Portanto, vamos dar aqui um exemplo numérico. Vamos pegar, por exemplo, a sequência de números 2, 4 e 8. Vamos pegar também uma outra sequência, que é a sequência 14, 28 e 56. Pessoal, eu digo para vocês que essas duas sequências elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque vale essa definição, ó, 2 sobre 14 é exatamente igual a 4 sobre 28, que é igual a 8, na verdade, sobre 56. E quem será a nossa constante de proporção aqui? Que é o k, né? A constante de proporção vai ser a fração irredutível. Ou seja, se você simplificar cada uma dessas frações aqui ao máximo, você vai se dar conta que todas elas são iguais a 1/7, ok? A 1/7. Portanto, a gente diz que essas duas sequências aqui de números são diretamente proporcionais. É isso o que a definição está querendo dizer. Tranquilo? Super simples, né? Observação. Por vezes, a palavra diretamente é omitida, ficando subentendida. Neste caso, é comum falarmos simplesmente que duas sequências dadas são proporcionais. Pessoal, eu fiz questão de fazer essa observação porque, de fato,
vocês irão ver muitas e muitas questões sobre proporção, que o enunciado vai dizer simplesmente assim: considere duas sequências de valores proporcionais. Ele não vai dizer diretamente proporcional. Por quê? O diretamente, ele é omitido, ficando, portanto, aí subentendido. Tá bom? Então, não se espantem, quando vocês viram apenas, são proporcionais. Então, você já vai entender que, na verdade, tem o diretamente ali oculto, diretamente proporcional. Coisa que não vai acontecer quando for inversamente proporcional. Quando for inversamente proporcional, a questão tem que falar, essas duas sequências são inversamente proporcionais, porque senão a pessoa que está lendo vai pensar que é diretamente, Exemplo 1. Um avião em movimento constante faz certo deslocamento em certo tempo. Veja abaixo uma tabela que relaciona estas grandezas. Então, nós temos aqui uma tabela em que a primeira coluna é a coluna do tempo e a segunda coluna é a coluna do deslocamento. Lembrando que o tempo aqui é dado em horas e o deslocamento é em quilômetros. Ok. Então, pessoal, vamos lá. Após meia hora, esse avião ele percorreu 300 quilômetros. Após uma hora, ele percorre 600 quilômetros. Em 3 horas, 1.800 quilômetros e em 4 horas, 2.400 quilômetros. Bem, a pergunta é a seguinte: será que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais? Se a gente quiser responder essa pergunta, nós temos que aplicar a definição que nós vimos lá no quadro anterior, naquela definição 1. Então, observe que a sequência formada pelos tempos medidos é diretamente proporcional à sequência das distâncias percorridas. De fato, podemos verificar sem dificuldade o seguinte. Olha aqui, 0,5 sobre 300 é igual a 1 sobre 600, que é igual a 3 sobre 1.800, que por sua vez é igual a 4 sobre 2.400. Então a gente observa que aquela propriedade é satisfeita. Portanto, as duas grandezas são diretamente proporcionais. E quem seria aqui, no caso, a minha constante de proporção? Seria o 1 sobre 600. Por quê, professor? Porque é a minha fração irredutível. A bem da verdade, pessoal, você poderia escolher qualquer um desses valores aqui para ser a sua constante de proporção. Só que, para efeitos de cálculo, na hora que você vai fazer as questões, é sempre recomendável que você escolha aquela fração que está irredutível, tá? Porque durante as contas você não vai precisar mais fazer novas simplificações, beleza? Então, veja que quando o avião se desloca por mais tempo, o que é que acontece com a distância? A distância percorrida aumenta na mesma proporção. Por exemplo, ao triplicar-se o tempo de 1 para 3, de 1 hora para 3 horas, a distância percorrida também é triplicada, ou seja, na mesma proporção. Vamos observar isso daqui na tabelinha. Perceba que daqui para cá, eu tripliquei, Triplicar é multiplicar por 3. E o que é que acontece aqui na coluna do deslocamento? Também triplica. Tudo bem? Então é isso o que esse parágrafo aqui quer dizer. Tá bom? Exemplo 2. Vitor trabalha preparando bolos para vender na feira. Se ele é capaz de fabricar 24 bolos em 3 dias, quantos bolos ele poderá fabricar em 10 dias? Então vamos lá.
Note que o enunciado ele relaciona duas grandezas. Quais? Bolos e dias. A relação entre tais grandezas é de proporção direta. Ou seja, 24 está para 3, assim como x está para 10. Talvez você esteja se perguntando de onde que surgiu esse x. Tá? Pessoal, esse x, na verdade, é a forma como eu traduzi essa informação. Ele diz que Vitor fabrica, né, em 3 dias 24 bolos. Ele quer saber o quê? Quantos bolos ele poderá fabricar em 10 dias. Ou seja, como eu ainda não sei essa informação, eu chamei de x. E aqui a gente observa o seguinte, ó. Nós temos o 24 e o x. Tá? Isso aqui seria uma sequência de 2 elementos. Concorda? E a outra sequência seria o 3 e o 10. Pessoal, essas duas sequências, elas se relacionam segundo uma proporção direta, né? PD. Ok? Ou seja, se essas duas sequências se relacionam segundo uma proporção direta, então é por isso que a gente pode afirmar isso daqui. 24 está para 3, assim como x está para 10. Tranquilo? Continuando. Opa, deixa eu apagar aqui. Então, ó, isso aqui é só para a gente lembrar como é que a gente lê isso daqui. 24 está para 3, assim como x está para 10. Então, resolvendo essa equação, como é que a gente faz? Eu simplesmente peguei o 10 aqui e passei para o lado, né, o primeiro membro, multiplicando. Então, ficou x igual a 10 vezes 24 sobre 3. Só que 24 sobre 3, isso aqui, pessoal, é igual a 8. Portanto, fica 10 vezes 8, que dá 80. Portanto, em 10 dias, Vitor ele fabrica 80 bolos. Então, note o seguinte, ó, realmente existe aí uma proporção direta. Como eu aumentei a quantidade de dias, é óbvio, né, que Vitor também irá produzir mais bolos. Ele está tendo agora mais tempo, né, para fabricar esses bolos. Então, consequentemente, ele vai produzir mais. Então, vamos ver agora uma outra forma de resolver esse problema, que seria o seguinte, ó. A gente vai montar aqui uma tabela. Nessa tabela, a gente vai ter duas colunas. Cada coluna vai representar uma grandeza. Então, a primeira coluna aqui vai representar a grandeza bolos e a segunda coluna aqui na grandeza dias. Então, como é que a gente monta essa tabelinha? Na coluna bolos, eu vou colocar todas aquelas informações referentes a bolos, que é o seguinte, ó, eu tenho aqui 24 bolos, né? E a questão quer saber quantos bolos Vitor irá produzir em 10 dias. Então, na coluna bolos, eu vou colocar o 24. E na coluna dias, eu vou colocar aqui o 3. Por quê? Porque o 24, pessoal, ele está se relacionando com o 3. A questão não diz, né? 24 bolos em 3 dias. Portanto, ó, eu tenho que colocar aqui as devidas correspondências. E depois eu coloco o x e o 10. Ou seja, o 10 ele está se relacionando com o x. Eu quero saber qual é o valor de x, né, que satisfaz essa proporção. A segunda coisa que a gente tem que saber, depois que a gente monta a tabela, é qual é a relação entre essas duas grandezas, que aqui a gente já sabe que é uma proporção direta. Se é uma proporção direta, como é que a gente vai proceder? Olha aqui. Essa setinha amarela aqui, ela indica a relação de um elemento com o outro, ou seja, o 24
está se relacionando com 3 e o x está se relacionando com 10. Pessoal, como a proporção é direta, como é que eu vou fazer? Eu vou montar uma igualdade, ok? Coloquei o meu sinalzinho de igual. Então, ó, já coloco aqui 2 tracinhos, né? Porque vai ter aqui 2 frações. Então, do lado esquerdo da minha igualdade, eu vou colocar os elementos aqui da primeira linha dessa coluna. Ou seja, 24 dividido por 3. Então, 24 dividido por 3. E aqui embaixo eu vou colocar o x dividido por 10. Olha que fácil. Foi o que a gente fez, né, num slide anterior. Só que aqui a gente está dando uma roupagem nova, né, mas no fundo é a mesma ideia, tá bom? E a partir daqui a gente resolve. A gente vai fazer todo aquele procedimento que a gente fez no quadro anterior. Portanto, a gente obtém que x é igual a 80, né? X é igual a 80. Muito bem. Pessoal, por que é que eu estou ensinando essa outra maneira? Porque lá na frente nós iremos ver regra de 3. E na regra de 3, o nosso, digamos assim, o nosso modus operandi, a forma como a gente vai operacionalizar as questões, né, como a gente vai resolver as questões, vai ser basicamente nesse formato. Nós iremos sempre montar uma tabelinha e resolver ali a regrinha de 3, ok? Muito bem. Exemplo de número 3. Numa loja de automóveis, cada vendedor recebe uma comissão, olha aqui, proporcional. Percebe que ele omitiu a palavra diretamente, ele colocou apenas proporcional. Então, ele recebe uma comissão proporcional ao número de carros que vende. Se, em uma semana, o gerente pagou um total de R$ 8.280 de comissões a 4 funcionários, os quais venderam 3, 6, 7 e 9 carros, respectivamente, pergunta-se: quanto ganhou o vendedor, né, que menos vendeu carros? Ou que menos carros vendeu, né? A gente já sabe que o nosso interesse aqui é saber quanto que ganhou o vendedor que vendeu 3 carros, né, que foi o que vendeu menos aqui no caso. Muito bem, então eu irei anotar as principais informações que o texto nos dá para a gente começar a resolver a questão. Então, pessoal, coloquei aqui as principais informações. Então, eu montei aqui a tabelinha. A primeira coluna é a coluna das vendas e a segunda coluna a da comissão, que cada funcionário, né, recebeu de acordo com a quantidade de carros vendidos. Muito bem. Então, ó, o vendedor que vendeu 3 carros, ele recebeu X em comissão, o que vendeu 6 recebeu Y, o que vendeu 7 A, e o 9 recebeu B. Tá, então, a questão nos diz que a relação entre essas duas grandezas é diretamente proporcional. Portanto, ó, eu posso montar as minhas igualdades. Tá? Aqui eu estou aplicando a definição de proporção. Então, x está para 3, assim como y está para 6, assim como a está para 7, assim como b está para 9. Aí aqui, pessoal, ó, eu estou continuando aqui, coloquei igualdade aqui porque não coube mais na primeira linha. Eu estou utilizando uma propriedade que eu comentei na videoaula sobre razão e proporção. Se você somar todos os numeradores e dividir pela soma dos numeradores, a proporção ela é preservada. Aí aqui, observe o seguinte, x mais y mais a mais b, isso aqui dá o total, que é 8.280, que é o total que foi pago em comissão, sobre 25, né? 6 com 3, 9, 9 com 9, 18, 18 com 7, 25. Então, a nossa constante de proporção é 8.280 sobre 25. Mas eu irei
dividir isso daqui, né? Então, dividindo 8.280 sobre 25, isso aqui vai dar 331,2. Então, isso aqui é a nossa constante de proporção. Aí aqui a gente tem que ser esperto e pensar no que a questão está pedindo, para a gente não acabar fazendo conta sem necessidade. Pessoal, ele quer saber apenas quanto ganhou o vendedor que menos vendeu carros. Então, a gente quer saber, na verdade, o valor de X. Porque X é a comissão que recebeu aquele que vendeu 3 carros, ou seja, aquele que vendeu menos. Então, ó, se a gente sabe que isso daqui é uma sequência de igualdades, eu tenho que X sobre 3, isso daqui é igual a 331,2. Tá? Então, X é igual a 3 vezes 331,2. Portanto, isso aqui nos dá 993,6. Então, isso quer dizer que o vendedor que vendeu apenas 3 carros, ele recebeu R$ 993,6 em comissão. Tranquilo? Então, ó, perceba que as questões, né, elas podem variar com relação à quantidade de valores, né, envolvidos. Então, assim, a gente não pode ficar preso apenas naquele modelinho lá, né, em que você tem as duas grandezas e apenas ali 4 valores envolvidos. Pode ser que a questão coloque bem mais valores, como é esse caso aqui. Tranquilo? Vamos adiante. Atenção! Um equívoco bastante comum é pensar que duas variáveis são diretamente proporcionais se uma aumenta sempre que a outra aumenta. Lembre-se de que esta é uma condição necessária, porém, não é proporcionalidade. Como assim, professor? Pessoal, quando você diz assim, duas grandezas são diretamente proporcionais, quando, ao aumentar os valores de uma grandeza, os valores respectivos, né, os valores correspondentes da outra grandeza, também aumentam. Beleza. Essa é uma condição necessária, isso tem que ocorrer. Porém, isso não é suficiente. Porque pode ser que a gente tenha duas grandezas em que essa característica ocorre, porém, não existe ali uma relação de proporção. E a gente vai ver um caso agora. Para compreender melhor o raciocínio acima, considere a tabela a seguir, que relaciona o quê? A medida do lado de um quadrado com a sua área. Vamos ver. Aqui nós temos duas grandezas, lado e área. Então, observe o seguinte, quando o lado é 1, a área do quadrado, né, lembrando que a área do quadrado é L ao quadrado, é lado vezes lado. Então, quando o lado é 1, a área também é 1. Quando o lado é 2, vamos até trocar aqui a caneta para ficar mais visível. Quando o lado é 1, a área é 1, ok? Quando o lado é 2, a área é 4. Quando o lado é 5, a área é 25. E quando o lado é 10, a área é 100. Então, será que essas duas grandezas são diretamente proporcionais? Pessoal, para ser diretamente proporcional, tem que valer o quê? A definição, né? Qual a definição? 1 está para 1, assim como 2 está para 4, assim como 5 está para 25, assim como 10 está para 100. Será que isso aqui é verdade? Eu vou até colocar aqui um sinalzinho de interrogação acima de cada uma das igualdades para a gente se questionar se realmente isso é verdade. Então, eu quero que você observe o seguinte. Observe o seguinte. Aqui, pessoal, 1 sobre 1 é 1. 2 sobre 4, se você simplificar, isso daqui é 1 sobre 2. 5 sobre 25, isso daqui é 1
quinto. 10 sobre 100, isso aqui é 1 décimo. Então, observe, ó, que eles são diferentes, né? São diferentes. Portanto, a gente não tem a proporção. Eles não são diretamente proporcionais. Então, muito cuidado, pessoal, porque esse negócio de, se aumenta um, outro também aumenta, ponto, acabou-se, eles são proporcionais, negativo. Você tem que verificar pela definição. Essa é a maneira mais, digamos assim, segura de você constatar se realmente ocorre ou não a proporção. Você também poderia chegar a essa conclusão por outros meios. Por exemplo, se você olhar para cá, para os dados dessa tabela, observe o seguinte. Quando eu duplico o valor do lado, o que acontece com o valor da área? Ela quadruplica, né? Ó, quadruplica. Quando eu, por exemplo, ó, de 2 para 5, eu quintupliquei, né? Multipliquei por 5. O que acontece daqui para cá? Eu multiplico por 25. Olha a diferença. Então, só dessa análise aqui, você já se convence que realmente elas não são diretamente proporcionais. Tranquilo? Apesar disso, você observa que quando eu aumento o valor do lado, a área também aumenta. Porém, mesmo assim, a gente não tem aí a proporção. Tranquilo? Então, note que ao aumentarmos a medida do lado, a área do quadrado também aumenta. Deixa eu apagar aqui. Porém, não na mesma proporção. E é aqui que está o detalhe da coisa. É aqui que está o detalhe. Eles aumentam, tá? Quando você aumenta o lado, a área também aumenta. Porém, não na mesma proporção. Eles têm que aumentar na mesma proporção. Ou seja, se um duplicar, o outro também tem que duplicar. Por exemplo, ao dobrarmos o lado, digamos, de 1 para 2 centímetros, a área passa de 1 para 4 centímetros. Foi o que a gente acabou de analisar aqui. Então, eu acredito que com esse exemplo, a gente consiga realmente se convencer que nem tudo que parece né? Então, vamos ficar ligado nessas informações. A partir dessa análise, podemos afirmar que numa proporção direta, tá? Isso aqui que eu vou falar vale especificamente para a proporção direta. Se uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta proporcionalmente. Fiz questão de destacar, porque esse proporcionalmente aqui, ele faz toda a diferença. Ela não aumenta de qualquer maneira, ela aumenta proporcionalmente. E se uma grandeza diminui, a outra grandeza também diminui proporcionalmente. Vamos agora falar das grandezas inversamente proporcionais. A gente também já comentou naquela videoaula sobre razão e proporção, mas como eu falei para vocês, eu fiz questão de dar uma ênfase maior nesses conteúdos, porque são de extrema importância, pessoal. Esse conteúdo aqui vocês irão levar aí por toda a vida escolar de vocês, até o terceiro ano e também no ensino superior, né, aqueles que forem fazer. Definição 2. Então vocês vão ver que o início da definição é bem parecido, porém, né, tem uma grande diferença aqui. Sejam x1, x2, x3, xn e a1, a2, a3, an, duas sequências de números não nulos. Diremos que as sequências são inversamente proporcionais se existe um número k tal que x1 sobre o inverso de A1 for igual a x2 sobre o inverso de A2 e até xn sobre o inverso de AN. Pessoal, mas talvez você possa achar isso aqui muito estranho, né? Isso daqui é equivalente a dizer que x1 vezes A1 é igual a x2 vezes A2, que é igual a xn vezes AN, que
que é igual a K. Então melhorou, né, o aspecto aqui. Ao invés de trabalhar com frações, você trabalha com um produto. Neste caso, o K é chamado de constante de proporcionalidade, ou constante de proporção. A ideia por trás do conceito de proporção inversa é a seguinte: se uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui proporcionalmente. Perceba que aqui nas grandezas inversas, a gente caminha, né, em direções opostas. Na verdade, a gente caminha em sentidos opostos. Observe que quando uma aumenta, a outra diminui. Diminui como? Proporcionalmente. Ou seja, em uma grandeza, vamos colocar aqui uns valores. Ó. A, B, e aqui eu vou colocar X, Y, tá? Então, se essas grandezas aqui, né? Se essa grandeza, eu vou chamar aqui de grandeza 1, e aqui de grandeza 2. Se daqui para cá eu dupliquei, o que é que vai acontecer aqui na segunda coluna? Daqui para cá, pessoal, na verdade, eu vou dividir por 2. Entendeu? Então, essa é a característica, né? A principal característica aqui da proporção inversa. Então, vamos adiante. Exemplo 1. Se um ciclista faz um treino para a prova de 1.000 metros contra o relógio, né? O nome da prova é essa, 1.000 metros contra o relógio, mantendo em cada volta uma velocidade constante e obtendo, assim, um tempo correspondente, conforme a tabela a seguir, então está aqui. Esse competidor está treinando para essa prova, e aqui foi a marcação, né, da velocidade e do respectivo tempo. Então, a uma velocidade de 5 metros por segundo, ele conseguiu atingir os 1.000 metros em 200 segundos. A uma velocidade de 8 metros por segundo, ele consegue atingir os mesmos 1.000 metros em 125 segundos. E assim por diante, ó, com 10 metros por segundo. Ele faz em 100. Pessoal, aqui eu quero que vocês observem o seguinte. À medida que o ciclista vai aumentando a velocidade dele, o tempo ele vai se reduzindo. Então, observe aquela característica que eu falei. À medida que eu vou aumentando os valores de uma grandeza, os valores da outra grandeza, né, os valores correspondentes da outra grandeza, eles irão diminuindo. E esse aumento e diminuição, eles ocorrem de maneira proporcional. Quer ver? Olha aqui. De 5 para 10, por exemplo. Eu estou pegando de 5 para 10 porque é mais fácil, né? 10 é o dobro de 5, então fica mais fácil de a gente fazer essa análise. Aqui, por exemplo, eu multipliquei por 2. Eu dobrei a velocidade. O que foi que aconteceu com o tempo? De 5 para 10. O tempo ele foi de 200 para 100. O tempo ele reduziu-se pela metade, ou seja, dividiu por 2. Tranquilo, pessoal? Então, eu acredito que é muito simples, né, você observar essas características. Tá bom? Então, perceba que as grandezas velocidade e tempo se relacionam segundo uma proporção inversa. De fato, a gente observa a definição. Ó. É por isso que é tão importante você se ater àquelas definições que eu passo no início, né? Porque é a partir delas que a gente vai poder fazer uma verificação mais precisa. Então, de fato, observe aqui, ó, 5 vezes 200, ou seja, o 5 aqui da tabela, ele está se relacionando, vou até apagar aqui, só para não ficar tão manchado, tá? Ó, o 5 da tabela, ele se relaciona com 200, o 8 com 125 e assim por diante. Então, ó, a gente está observando que 5 vezes 200 é a mesma coisa, né,
que 8 vezes 125, que é igual a 10 vezes 100, 16 vezes 62,5 e, por fim, 20 vezes 50. Tranquilo? Tudo isso daqui é, na verdade, igual a 1000. Tá bom? Isso aqui seria, no caso, a minha constante de proporção. Uma fábrica de alimentos para animais possui 3 máquinas iguais, as quais conseguem produzir 1 tonelada de ração em 14 dias, caso funcionem juntas. Se a fábrica comprar outras 4 máquinas iguais, portanto, passam agora a ser 7, em quanto tempo as 7 máquinas, também trabalhando juntas, irão produzir 1 tonelada de ração? Percebe que a comparação que ele está fazendo aqui é sempre levando em consideração a mesma quantidade de ração, que é 1 tonelada. Beleza? Então vamos aqui, vamos à solução. Note que o enunciado relaciona 2 grandezas, quais? Máquinas e dias. A relação entre tais grandezas é de proporção inversa. Tá? Será que é verdade isso? Vamos ver. Pessoal, observe o seguinte, ó. A proporção entre essas 2 grandezas, máquina e dias, é de fato uma proporção inversa. Por quê? Imagina o seguinte, se com 3 máquinas eu consigo produzir 1 tonelada em 14 dias, vocês acham que com 7 máquinas eu irei produzir 1 tonelada em mais ou menos dias? É de se esperar que a gente produza em menos dias, né? Ou seja, quando eu aumento a quantidade de máquinas, a quantidade de dias para produzir a mesma, 1 tonelada de ração, ela diminui. Ou seja, eu não sei ainda quem é o valor de x, mas eu posso garantir para vocês que é menor que 14. Tem que ser menor que 14. Tranquilo? Então, se essas grandezas são inversamente proporcionais, a gente monta aqui a igualdade, né? Eu sei que 7 vezes x é igual a 3 vezes 14. Lembrando que o x, quem é? É a quantidade de dias, né? Isso aqui é a quantidade de dias que eu quero descobrir para produzir 1 tonelada com as 7 máquinas trabalhando juntas. Então, vamos à resolução. Ó. Vou passar o 7 dividindo por 3 vezes 14. E aqui eu já posso simplificar. Ó. 14 sobre 7 é 2. Vai ficar 3 vezes 2, que é 6. Com essas 7 máquinas trabalhando juntas ali, no mesmo ritmo, com as mesmas características que as 3 primeiras, eu sei que elas irão produzir essas 1 tonelada em 6 dias apenas. Observe que diminuiu bastante, né, pessoal? Olha aí. Eu acrescentei 4 máquinas, as 3 que eu já tinha. Então, de 14 dias eu reduzi para 6. Perfeito. Então, ó, vamos aqui ver a outra forma de resolver essa questão. Da mesma forma que eu fiz lá para a questão de proporção direta, eu também vou fazer agora para proporção inversa. Então, nós temos aqui que montar a nossa tabelinha. Essa tabela, como eu falei para vocês, ela possuirá 2 colunas. A primeira coluna é a coluna máquinas e a segunda coluna dias. Então, eu vou colocar aqui os valores. Ó. Eu sei que 3 máquinas produzem 1 tonelada de ração em 14 dias, ou seja, o 3 ele se relaciona com o 14. E aqui na segunda linha, eu tenho que 7 máquinas irá produzir 1 tonelada em X dias. E eu ainda não sei, portanto eu coloco um X, né? Tá. Então, ó, as setinhas aqui elas indicam a relação que cada elemento da primeira grandeza está se relacionando, com os elementos respectivos aqui da segunda grandeza.
Muito bem, então pessoal, a gente já viu que a relação aqui é de proporção inversa, tá? Como é que a gente poderia analisar nesse caso? Como é que a gente pode se convencer de que realmente a proporção é inversa? Observe o seguinte aqui, ó. Eu aumentei a quantidade de máquinas, correto? Então eu coloquei aqui uma setinha para cima para indicar que houve um aumento. Eu aumentei de 3 para 7. Pessoal, o que é que vai acontecer aqui na coluna dias? Quando eu aumento as minhas máquinas, é óbvio que a quantidade de dias para produzir uma tonelada vai diminuir. Ou seja, as setinhas elas estão em sentidos opostos. A proporção, portanto, é inversa. E se a proporção é inversa, como é que a gente faz? Como é que a gente monta a nossa equação? Pessoal, aqui a gente vai ter que multiplicar. Ó, a gente multiplica 3 vezes 14 e iguala ao produto de 7 vezes x. Eu quero que você se recorde lá da proporção direta. Lembre-se que ao invés de um sinalzinho de multiplicação, aqui era um sinal de divisão. Lembra? Então, ó, tem uma diferença aí, né, pessoal? Portanto, essa análise inicial que a gente faz para saber se é proporção inversa ou direta, isso daqui é imprescindível. Você não pode começar uma questão de proporção e mais tarde a gente vai, né, apelidar essa relação por um nome especial, né, que é regra de 3. Você não pode resolver uma regra de 3 sem antes analisar qual é a relação que existe entre as grandezas. Muito bem. Então, resolvendo aqui, a gente fica como? 3 vezes 14 igual a 7 vezes x. Isso aqui a gente já resolveu. Isso aqui deu 6. Correto? E, finalmente, nós iremos falar agora de regra de 3 simples, né? A nossa querida regra de 3. Então, ó, neste momento, iremos aprender um método prático e bastante conhecido de resolver problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, que é a regra de 3. Exemplo 1. Um conjunto de 3 impressoras industriais, todas iguais, é capaz de imprimir 2.400 folhas em 1 hora. Caso as 3 máquinas trabalhem juntas. Ok. Quantas folhas serão produzidas em 1 hora se utilizássemos 7 dessas impressoras? Então, inicialmente, eu tenho 3 impressoras que imprimem em 1 hora 2.400 folhas. Ele quer saber quantas folhas serão impressas em 1 hora, considerando agora 7 impressoras. Essa questão você observa que é bem parecida com a que nós resolvemos aí anteriormente. Então, vamos à solução. Ó. Mas, primeiro, eu gostaria de falar sobre algumas posturas que você deve ter ao resolver, ao encarar uma questão de regra de 3. A primeira postura é a seguinte: dar nomes às grandezas e organizar os dados em tabelas. Talvez você esteja achando até estranho isso daqui, né? Dar nomes às grandezas, porque o próprio enunciado ele já traz o nome das grandezas. Por que é que eu tenho que dar nomes? Pessoal, na verdade, você pode dar o nome que você quiser. Por exemplo, eu posso chamar de grandeza 1 e grandeza 2. Tem problema? Não. Não, professor, eu quero chamar de grandeza A e grandeza B. Também não tem problema algum. Professor, eu quero dar o nome do meu cachorro e do meu gato para as grandezas. Pode? Pode. É óbvio que você não vai fazer isso, né, pessoal? Mas, assim, é só para deixar claro que o nome, quem escolhe é você. Tá bom? Essa questão do nome é tranquila. Às vezes, eu vou adotar o próprio nome que o enunciado traz, ou, outras vezes, eu posso dar o nome que eu quiser. Beleza. E a segunda coisa é organizar esses dados em tabelas, como a gente vem fazendo, para resolver aquele formato que eu mostrei para vocês. Né? Você monta a tabelinha e tal, e organiza os dados. A postura 2 é a seguinte: você primeiro deve identificar
qual é a relação de proporção entre as grandezas envolvidas no problema. Isso aqui, pessoal, né, eu nem precisava dizer, porque aqui eu venho frisando o tempo todo. Olha, você tem que saber se a proporção é direta ou inversa. Sem isso, a gente não vai para frente. Então, assim que você começar o problema, depois que você fizer a postura, né, passar aqui da etapa 1, né, da postura 1, você vai identificar qual é a proporção. É inverso ou direto? Identificado? Beleza. Agora você pode partir para as contas. Pessoal, por que essa identificação é importante? Pois iremos proceder de forma específica para cada um dos casos. Se a proporção for direta, você vai por um caminho. Se a proporção for inversa, você adota um outro caminho. Exemplo, ó. Vamos fazer agora o exemplo 1. A primeira coisa que eu falei é o quê? Dar nomes às grandezas. Aqui eu estou utilizando o nome das grandezas, né, que o enunciado já traz. Impressora e folhas. Poderia colocar outro, professor? Poderia chamar aqui de A ou aqui de B. Quando você pegar mais o jeito de resolver regra de 3, eu particularmente, pessoal, só coloco a primeira letrinha. Ah, se é impressora, eu coloco apenas o I, para indicar que é impressora. Se é folhas, eu coloco o F. Tá? Tem toda a palavra, né? A impressora, folhas, a gente tem que ser ágil nessas horas, tá bom? Mas aqui, como a gente está aprendendo, né, como é o primeiro contato de vocês, então eu não posso chegar já na voadora não, né? Tem que ir devagarzinho e tal, para a gente progredir de maneira gradual aqui no conteúdo. Então, a gente já deu nome às grandezas, agora é montar a tabelinha. Ó. Eu sei que o número 3, né, que é o número de impressoras, se relacionam com 2.400. Agora, as 7 impressoras irão imprimir uma quantidade de folhas que eu ainda não sei. Por isso, eu estou colocando X. Tá bom? Pessoal, é interessante observar também o seguinte. Ó, essa comparação que a gente está fazendo é para uma mesma quantidade de tempo, né? Para uma mesma quantidade de hora, aí, que no caso é 1 hora. Professor, se ele colocasse assim, ele imprime 2.400 folhas em 2 horas. Aí ele pergunta assim, quantas folhas serão produzidas em 1 hora? Eu poderia já de cara colocar os valores aí, já partir para o cálculo? Não. Porque você estaria comparando duas situações em condições diferentes. É óbvio, então, que você já não pode... Né, é claro que você não pode partir diretamente para os cálculos. Se fosse, né, se o tempo aí fosse diferente, você teria que primeiro organizar a questão do tempo, deixar, né, em um mesmo intervalo, para depois só começar aí a fazer as contas. Pois bem, feita essa observação, montada aqui a nossa coluna, né, a nossa tabelinha, agora a gente faz o quê? Tem que identificar qual é a proporção que está envolvida aqui, se é a proporção direta ou inversa. Então, vamos ver aqui. Observe, pessoal, o seguinte, ó. Eu aumentei a quantidade de impressoras, de 3 para 7. O que é que vai acontecer aqui com a quantidade de folhas? Bem, se em 1 hora, com 3 impressoras, eu já imprimia 2.400 folhas, é óbvio que em 1 hora, com 7 impressoras, eu vou imprimir bem mais que 2.400 folhas. Então, observe que as setinhas aqui estão apontando no mesmo sentido, ou seja, quando eu aumento a quantidade de impressoras, a quantidade de folhas também aumenta. Então, a proporção aqui, meus caros, é proporção direta. Então, veja só, se é proporção direta, eu irei montar a minha igualdade aqui, né? Só que, ao montar a igualdade, eu tenho que saber se eu vou dividir ou multiplicar os valores aqui correspondentes. Então, como é proporção direta, eu vou dividir, ok? Então, vamos lá, como é que fica? 3 está para 2.400, assim como 7 está para x. Beleza? E aqui, pessoal, depois que você chega aqui, é tranquilo, né? Só continha de multiplicação, divisão, não tem problema nenhum. Então, ó, o x ele vai ser igual a 2.400 vezes 7 sobre 3. O que foi que eu fiz aqui? Eu apenas multipliquei
cruzado, tá? Então, o x ele é igual a 5.600. Como é que eu fiz aqui? Vamos só, às vezes fazendo dessa forma aqui, né, a gente omite muitos passos. Então, eu sempre gosto de mostrar como é que você pode chegar nesse resultado de uma maneira mais rápida, porque às vezes o aluno acaba fazendo muitas contas, né, às vezes se engancha e acaba errando a questão. Então, vamos saber como fazer contas em matemática, pessoal. Isso é muito importante. Você tem que sempre procurar a maneira mais fácil. Então, ó, nessa primeira etapa aqui, o que foi que eu fiz? Vou até puxar para cá para a gente visualizar melhor. Aqui eu multipliquei cruzado, então ficou 3x igual a 2.400 vezes 7. Então eu isolei o x, ficando 2.400 vezes 7 sobre 3. Talvez você esteja se perguntando aí, professor, por que você não multiplica logo? 2.400 vezes 7? Pessoal, eu não vou cometer esse erro. Não vou jamais. Por quê? Eu prefiro simplificar o 2.400 por 3. Não é muito mais fácil? Ah, professor, não sei fazer de cabeça, é muito grande o número. Pessoal, olha aqui, eu tenho um número múltiplo de 10. Quando tem um múltiplo de 10 é muito fácil. Faz o seguinte, se você não sabe 2.400 por 3, faz o 24 por 3. 24 por 3 é 8. Então, aqui vai dar 8 com 2 zeros na frente, ou seja, 800. Então, isso aqui fica 800 vezes 7. Professor, não sei fazer essa continha aqui de cabeça. Tem que fazer, tá bom. Mas não precisa, né? Você poderia fazer 800, né, vezes 7. Ok, mas não precisa. Por quê? Novamente, eu tenho um múltiplo de 10 aqui. Pessoal, eu multiplico ó, 7 vezes 8. 7 vezes 8 você sabe, 56. Só que vai ser um 56 com 2 zeros na frente. 5.600. Tranquilo? Então, ó, a gente tem que aprender a fazer as continhas em matemática, porque senão a gente acaba errando por besteira, né? A gente perde a questão, uma questão tão fácil, né? Por uma simples continha, às vezes, de multiplicação e divisão, a gente põe tudo a perder. Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Então, só para finalizar, né, ó, portanto, né, as 7 máquinas, trabalhando juntas, produzirão 5.600 folhas em 1 hora. Do exemplo anterior, fica claro a origem do termo regra de 3. Tá? Isso aqui a gente vai entender por que é que esse nome regra de 3, né? De onde que ele veio, qual foi a inspiração. Pois, a partir de 3 informações conhecidas, temos condições de determinar uma quarta informação através da proporcionalidade. Então, pessoal, é exatamente isso. Ó. A regra de 3 é esse mecanismo que a gente utiliza para resolver essas proporções em que são dadas 3 informações, a gente conhece 3 informações e queremos descobrir a quarta informação. Tudo bem? Só um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu conheça, por exemplo, o valor A, tá? O valor B e o valor C. Eu quero descobrir o quarto valor. Esse quarto valor que eu quero descobrir é exatamente aquele que eu chamo de x, tá bom? Então é por isso que a gente diz que é regra de 3. Eu tenho 3 valores e quero descobrir o quarto. Somente isso. Exemplo 2. 5 homens levam 20 dias para construir um telhado. Quanto tempo um conjunto de 8 homens levaria para realizar este mesmo serviço? Aí aqui eu coloquei só uma observação, mas essa observação aqui ela já está implícita no problema. Qual é? Admita que todos os trabalhadores envolvidos em ambas as situações têm capacidade de trabalho equivalentes. Pessoal, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte. Eu tinha 5 homens que fizeram esse trabalho em 20 dias, né? Aí agora, eu tenho 8 homens e quero saber em quantos dias esses 8 homens irão realizar esse serviço.
Então, eu tenho que considerar que esses 8 homens possuam, né, as mesmas capacidades que os 5 primeiros. Porque se for 8 homens, sei lá, preguiçosos, né, incapazes, incompetentes, pode ser que a quantidade de dias aumente, né? Apesar de eu ter aumentado a quantidade de homens, mas se for 8 homens incapacitados, né, preguiçosos, não faz sentido falar de proporção nesse caso, entendeu? Então a gente sempre considera aqui uma situação ideal. É claro que na vida real é muito difícil a gente trabalhar com essas situações ideais, né? Porque sempre tem uma variável ou outra ali que impede das coisas serem, né, bem certinhas, tal como é na teoria. Eu fiz questão, pessoal, aqui de não colocar, né, já tudo prontinho, porque eu quero fazer com vocês para mostrar como é que vocês devem proceder quando pegarem uma questão dessa na prova. Você não vai dar tempo ali, escrever tudo bonitinho e tal. Eu quero ensinar agora como é que vocês vão fazer isso aqui de maneira rápida, né, e tomando aí o máximo de cuidado para não errar. Então vamos aqui. As minhas grandezas serão homens e dias. Tá vendo aqui? Eu já abreviei bastante. Eu coloquei apenas um H e um D. Eu já sei que é homens e dias. Então eu sei que 5 homens levam 20 dias para construir o quê? Um telhado. Eu quero saber quantos dias 8 homens realizam esse serviço. Olha que simples, né, foi montar a minha tabelinha. Então, ó, lembra da postura 1? Postura 1. Ó, em menos de 30 segundos aqui eu já concluí a postura 1 lá, que era montar a tabela e colocar lá os valores, né? Primeiro dar nomes, as grandezas e colocar os valores. Ok. Então, vamos para a postura 2 agora, né? Aquela parte em que a gente identifica se a proporção é direta ou inversa. Pessoal, vamos olhar aqui para a grandeza homens. Observe que houve um aumento, né? Aqui. Se eu aumentei a quantidade de homens para fazer esse serviço, vocês acham que eles irão demorar mais tempo ou menos tempo para concluir? Pessoal, é óbvio que eles irão fazer o telhado em menos tempo, né? Eu não sei ainda que é o valor de X, mas eu garanto para vocês que é menos que 20, tá bom? Então aqui lembre-se do seguinte: quando a proporção ela é inversa, a gente tem que multiplicar. Muito cuidado nessa parte aqui, ó. Você não vai dividir, vai multiplicar. Então a nossa igualdade fica assim. Fica 8x igual a 5 vezes 20. Muito bem. Então aqui eu pego o x, eu isolo o x, e aqui fica 5 vezes 20 sobre 8. Aqui, pessoal, eu já posso o quê? Simplificar. Simplifica, ó, o 20 por 2, tá? Aqui eu estou dividindo. Na verdade, eu vou dividir logo por 4, né? Ó. Eu vou dividir o 20 por 4 e o 8 também por 4. Então, vai sobrar quem? 5. 20 dividido por 4 dá 5. E 8 dividido por 4 dá 2. Muito bem. Então, aqui, pessoal, vai ficar 25 sobre 2. Então, observa aqui que 25 sobre 2 é 12,5. Professor, pode aparecer número decimais? É óbvio que pode, né? O que é que significa x ser igual a 12,5? Significa que esses 8 homens irão fazer esse telhado em 12 dias e metade de um dia. Tá? A gente poderia até dizer assim, em 12 dias e 12 horas. Né? Porque metade de um dia não tem 24 horas, então metade seria 12 horas. Tranquilo aí, pessoal? Então, ó, como esperado, o valor de x ele é menor que 20. Porque agora eu aumentei a quantidade de homens. Então é isso. Regra de 3 é um dos conteúdos mais simples que tem na matemática.
Eu sei que a primeiro modo, a gente sente um pouquinho de dificuldade, né, para fazer esse tipo de análise aqui, quando é que é inverso, né, quando é que é diretamente proporcional. Mas isso aqui com o tempo, pessoal, vai ser tão natural para vocês, tão fácil, que vocês nem irão fazer essa tabelinha aqui. Acredita nisso? Vai chegar um tempo que vocês nem vão fazer essa tabelinha aqui, né, de tão treinado que vai estar já o cérebro de vocês. E uma observação, você deve ter percebido que não há uma diferença significativa entre o método da regra de 3 e a forma que vimos anteriormente para resolver problemas sobre proporcionalidade. É que, na verdade, a regra de 3 é apenas uma forma esquematizada de trabalharmos com problemas sobre proporção. Mas que fique claro que o plano de fundo da regra de 3 é a proporção. Então, pessoal, essa observação é bem interessante porque vocês percebem que no início da aula eu vinha trabalhando ali com proporção, né? Grandeza, diretamente e inversamente proporcionais. Aí, de maneira natural, vocês perceberam que não houve uma ruptura, né? Eu transitei da primeira parte da aula para a segunda, né, que é a regra de 3, de maneira muito tranquila. Por quê? Porque, na verdade, tudo é uma coisa só. A regra de 3 é apenas um apelido, né, um apelido carinhoso que a gente dá para a proporção. Então, na verdade, a razão de ser da regra de 3 é a proporção. É a proporção que está por trás. Como eu falei, a regra de 3 é apenas uma forma esquematizada, bonitinha, organizada, para você trabalhar aí sem tantas dificuldades e poder resolver as questões. E, fim. Acabou-se. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí a aula. Espero que vocês tenham desfrutado ao máximo, aí, que tenha adquirido bastante conhecimento, mas eu sei que o ritmo da aula é um pouco acelerado. Vocês devem, sim, depois parar um momento, né, tentar rever as questões que eu resolvi e fazer sozinhos. E também resolver as listas que eu irei passar. Isso é de extrema importância. Então, se tiver ficado alguma dúvida, você vai entrar em contato comigo no particular, que eu terei o prazer em sanar essa dúvida. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima oportunidade.